Olá, repensadores! Saudações cristãs a todos vocês, muito bem-vindos ao canal Repensando Meu Cristianismo. Que alegria ter vocês aqui no canal, como sempre. E eu sempre digo, o canal existe em função de vocês. É um espaço de serviço cristão, é um espaço para nós podermos aqui compartilhar conteúdo bíblico-teológico e outras reflexões, relativas também a outras áreas de conhecimento. E é também um espaço para receber pessoas especiais. E não é diferente hoje. Tenho a alegria de ter aqui comigo meu amigo professor Marcos, ele que fala lá do Alagoas, e nós estamos juntos Poção, aqui hoje para isso, estamos Poção, isso aí, Marcos, obrigado. Poção Pernambuco. Poção é um município, não é isso, Marcos? Poção Pernambuco. Ah, desculpa, Pernambuco, é município, certo? É, Ah, perfeito, desculpa então. Ô Marcos, muito bem-vindo, uma alegria ter você aqui com a gente. Nosso tema de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre apologética cristã, possibilidades e desafios. E eu já vou aqui chamar o Marcos, eu vou apenas fazer uma apresentação introdutória, depois vou pedir que ele também faça suas considerações iniciais, e na sequência eu quero aqui, eu disse bate-papo, eu disse diálogo, mas na verdade a minha postura hoje aqui é mais mesmo de escuta atenta, né? Quero ouvir o professor Marcos, que vem fazendo também um trabalho maravilhoso, ele que se define aí como cristão, desde a infância, desde criança, também como autodidata, professor por vocação, formação e também profissão. Ele é graduado em letras, com habilitação em português e inglês, estudou linguística, gramática de língua portuguesa e inglesa, latim e sânscrito. Ele é pós-graduado especialista em ensino de idiomas, ensino superior, sociologia, literatura comparada. É pós-graduado em teologia, com ênfase neotestamentária em grego, e é pós-graduando em neuropsicologia, e se define também como um amante da língua grega do Novo Testamento. É escritor, esposo, casado com a Diana, é também professor de história e pai da Júlia e Sofia. Se define também como amigo, filho, irmão sistemático. Essa é nova para mim, Marcos. Irmão sistemático, servo de Cristo e embaixador de Deus. E o professor Marcos também é professor concursado, atuando aí justamente lecionando também. Me corrija aí, Marcos, se eu estiver equivocado, no ensino da língua inglesa também, né? sim. Perfeito. Professor Marcos, muito bem-vindo ao Repensando Meu Cristianismo. Por favor, suas considerações iniciais, querido. Bem, eu gostaria de gratificar a Deus, né, por estar aqui, por compartilhar um pouco do nosso conhecimento bíblico, ao professor Rony, que é uma figura ilustre, né, um grande servo de Deus, nas mãos do Altíssimo. Quero gratificar ele por ter me dado esse imenso prazer de estar aqui no canal dele, para falarmos junto de uma temática tão importante e que infelizmente é negligenciada por algumas pessoas. Queria também dizer que o maior título da nossa vida, independentemente de formações, é ser cristão. Eu possa ter mestrado, doutorado, eu posso ser pastor, presbítero, missionário, o que for, mas se eu não for um cristão autêntico, genuíno, de nada valerá meu título, minha função acadêmica ou minha carteirinha, não importa. Então, eu me defino como primariamente cristão, autodidata, e tem algumas formações, como o nosso professor aí falou, botou até muita coisa que foi em um outro canal que a gente especificou. Só fazendo uma correção, quem é professora de história é minha esposa, ela é formada, graduada em Ah, história. Só esse detalhe aí. perfeito. Obrigado. Obrigado, professor Marcos. Poxa, reitero o agradecimento por você nos atender, estar com a gente aqui. Professor Marcos, fala um pouquinho do seu canal também, né? Você tem o canal no YouTube Vamos Ver e vem fazendo um trabalho Bem, maravilhoso aí, né? obrigado. O canal do Vamos Ver, eu passei um ano, na verdade eu passei 10 anos sem fazer canal no YouTube. Porque o meu primeiro canal no YouTube, eu tenho há 15 anos atrás, que era de montagens. Tinha milhares de inscritos, muitos views. Eu não entendi muito bem o que era monetização. E então o meu primeiro canal foi
voltado a montagens. Aí eu deletei e fiquei offline do YouTube. Depois eu percebi a burrice que eu fiz na época, hoje em dia, no caso, né? Aí passou uns 10 anos que eu queria fazer um canal, a 2009, mais ou menos de 2008, 2009. Eu botei num papelzinho que eu queria fazer um canal teológico. E passei muito tempo. Fui deixando o tempo passar, aí quando foi em 2013 para 2014, em diante, eu botei no papel e disse, eu quero criar um canal, agora eu quero criar um canal que seja voltado à palavra, à Bíblia, defesa da palavra, apologético, sobretudo, mas eu quero criar um nome. Então, meu canal todo ele é projetado. Então, foi há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu fiz uma sequência de 100 nomes, possíveis nomes para o YouTube. E algo veio na minha cabeça, vamos ver. Então, vamos ver é uma crítica. Diz assim, vamos ver se está certo, vamos ver se é coerente, vamos ver se confere, vamos repensar nosso cristianismo, vamos ver. Então, o meu canal comunga mais ou menos com o seu. Então, vamos ver que é um canal de refutações cristãs, para não dizer assim, um canal apologético, porque a apologética, como a gente vai dialogar aqui, ela tem sido vista com um teor, acho que pejorativo. Então, eu usei a palavra refutar, porque lembra apologética e lembra uma resposta. Então, é justamente isso, um canal de refutação da fé cristã. Então, esse é o canal a qual eu tenho essa incumbência que Deus tocou no meu coração, a qual eu defendo a palavra do Senhor, eu falo sobre seitas, heresias, modismos, de estudo, né? Eu sou extremamente prolixo, como o irmão já sabe, e a vida é assim mesmo. Então, eu gosto de compartilhar. Meu canal não se preocupa com quantidade de vídeos, mas com qualidade de vídeos. Então, se eu for publicar um vídeo, se não for bom, eu não gravo. Eu sou muito perfeccionista nesse ponto, entende? Então, a objetividade do canal é vamos ver. Porque depois de ver muita gente blasfemando contra Deus, o Espírito Santo, a palavra, ironizando a Bíblia, céticos, ateus, gente aí herege, brincando com a palavra, aí eu me senti indignado com isso, por isso que um dos 2 termos do meu canal é não ser omisso e nem conivente. Então, vamos ver. É mais ou menos isso o canal. Ah, que legal, professor Marcos. E eu estou inscrito firme e forte lá. Obrigado. Amém também. Professor Marcos, olha, eu vejo esse momento. Ah, com certeza. Eu vejo esse momento assim como um momento muito especial aqui no canal Repensando o Meu Cristianismo. Eu fico sempre muito feliz de receber convidados aqui. Já coloco na Amém. tela para vocês aí que nos acompanham, para vocês que irão assistir depois, o tema da nossa entrevista, que é Apologética Cristã. Estamos aqui com o professor Marcos. Desculpa aí, professor, pela confusão no início. Ele que Não, está sem falando problema. de Pernambuco. Quero ter o prazer de visitar, inclusive, né? Quero poder Venha, as estar portas estão abertas, viu? pessoalmente com o irmão, vai ser. Ah, que maravilha, que maravilha. Eu já sei que tem um amigo aí. Quando for, já, Sem dúvidas. já tenho alguém para poder tomar um café junto aí. Vai ser muito bom. Ô Marcos, vamos começar pelo começo então. Já que nós estamos falando Eita. sobre apologética, eu acho que vale a pena a gente começar então, ouvindo você, numa definição do que é apologética. O que seria então apologética cristã? Ok. Eu vou delimitar a pergunta, assim, apologética, né? Apologéticos em grego, é uma derivação da palavra apologia, apo mais logia, ou seja, aqui no nosso português é apologia, que significa justificação ou defesa verbal. Então, o significado da apologética em si é uma defesa, eu, como apologeta, com base em argumentos racionais e evidências para defesa e comprovação da nossa fé, uma comprovação da nossa fé, comprovação do evangelho, a defesa do evangelho, das doutrinas bíblicas e do cristianismo no modo geral. Então, a objetividade da apologética é essa, é mostrar, é defender a veracidade textual, as doutrinas sagradas. Então, quando eu e você estamos falando de apologética ou apologética cristã, nós estamos falando, na verdade, de uma disciplina teológica que ela foi desenvolvida no cristianismo a partir do século II, que na patrística são chamados de pais apologistas,
que foram todos aqueles que escreveram em defesa do cristianismo, onde eles buscavam mostrar que não havia razão, não havia motivo para perseguir os cristãos e que o cristianismo, de fato, era a verdadeira filosofia. Então, eles foram os primeiros apologistas cristãos no sentido de oferecer uma visão racional do cristianismo. Existem vários nomes, a gente sabe muito bem que existe pelo menos 3 processos, né? Os pais apologistas, os pais apostólicos, Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, aí depois tem os pais apologistas, que é Justino Mártir, Orígenes, Irineu, e depois o terceiro nível, que é os pais teológicos, Atanásio, Agostinho de Hipona e tantos outros. Mas esses que eu falei agora, que defendiam a palavra apologeticamente, a objetividade deles era justamente mostrar que há uma razão, não há somente a nossa fé não é um pulo na escuridão, como alguns filósofos gostam de brincar. Não, a nossa fé ela tem uma prática racional. E é isso justamente, a prática da apologética enfática do Novo Testamento, a gente vê. A igreja ela vivia, de fato, a apologética na prática. Os escritores do Novo Testamento, quando a gente abre em Mateus Apocalipse, a gente vê eles defendendo a palavra, vê defendendo a fé, Jesus, as escrituras. É só a gente pegar Mateus, quando a gente vê introdutoriamente, já a genealogia. A gente olha, gente, para que uma genealogia? Para mim, para você, e você que está me ouvindo do outro lado, talvez não faça sentido. Mas o próprio Mateus, ele vai escrever para judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, o próprio João para a igreja como um todo. Então, cada um tem uma pegada, tem um direcionamento. Então, quando o Mateus chega a falar sobre a genealogia, qual a funcionalidade? É uma apologética, é evidenciar e dizer que o Machia, né, Yeshua HaMashiach, de fato é o Cristo. Então, ele está defendendo. Quando a gente pega João 1:1, a gente vê a defesa de João, se utilizando de uma terminologia filosófica da época, aplicando uma apologética por trás disso, não pegando o seu conceito, mas ressignificando esse conceito, e fazendo uma cristologia. Então, ele se utiliza de um termo, o Logos, de Heráclito, né, 400, 500 anos antes de Cristo, mas ele dá uma nova ressignificação e diz, olha, sabe quem é esse Logos aqui? Vocês estão tão enganados. Esse Logos aqui é Jesus Cristo. Então, ele faz uma apologética, mas esse Logos de vocês aí, ele é impessoal. Então, não existe essa questão de cópia. João sabia sabiamente o que estava fazendo. Estava defendendo Jesus, a divindade de Jesus, que o próprio Jesus e o próprio Deus estavam na eternidade, no momento da criação. A gente pega isso em todos os livros da Bíblia, enfaticamente. Hebreus, mostrando que o próprio Jesus tem uma natureza superior à dos anjos. Então, quando a gente pega livro por livro de Paulo, de Pedro, do Apocalipse, enfim, a gente percebe a defesa apologética desses homens de Deus. Então, a apologética é isso, é defesa. Desculpa ser prolixo, então vai me parando aí, viu, e professor Rony? A resposta foi excelente, professor Marcos, muito esclarecedora. E até aproveito para lhe perguntar se a gente pode, professor Marcos, falar de correntes apologéticas na atualidade. Eu sei que existem, na verdade, mas até peço a você que nos ajude assim, a entender um pouquinho melhor isso, no sentido assim, se são ênfases diferentes, como que eu percebo essas correntes apologéticas, né? E uma outra pergunta, assim, está na verdade mesclada com essa, professor Marcos, é se existem outros tipos de apologética, como disciplinas sistematizadas, vamos dizer assim, talvez apologética não cristã, apologética de outras religiões, enfim, gostaria assim de ouvi-lo em relação a essa questão também. A apologética não existe apologética budista, shintoísta. A apologética ela é cristológica. Quando se fala apologética, já está falando cristã. Não existe apologética islâmica. Não, houve tentativas, mas não existe. Então, apologética é só no nosso meio do cristianismo. Existe terminologia, gente que diz assim, ó, foi feita uma apologética, uma defesa. Não. Existe rascunhos de pessoas que tentaram fazer uma apologética, mas foi dado nulo. Não houve essa condição em si. Então, a apologética, literalmente, é nossa. É do cristianismo, certo? É defesa. É segundo século, terceiro século, em diante. Então, existe sim disciplinas que eu posso
caracterizar como apologética. Posso dizer várias, mas eu vou sintetizar. Arqueologia é uma disciplina apologética. Exegese hermenêutica é apologética. História é apologética, porque ela vai mostrar com fatos concretos. Porque a gente sabe muito bem que a arqueologia é uma defesa. É um tipo de apologética concreta, porque ela vai lidar com vestígios. Então, em detalhe, ela não prova a Bíblia, mas ela confirma a Bíblia, porque ela traz esclarecimentos e lançam luz sobre passagens que aparentemente são conflitantes. Aí ela vai trazer a luz para a gente. Por exemplo, um exemplo bem clássico, que o irmão com certeza sabe, conhece, e nosso internauta não sei se conhece, é aquele exemplo clássico e antigo de se Jesus curou o cego na chegada ou na saída de Jericó. Ou seja, na entrada ou na saída. Quando a gente lê lá Mateus 20 e 29 e Marcos 10 e 46, é falado que é na saída. Mas a gente, quando vai ler Lucas 18 e 35, está falando que é na entrada, na chegada. E aí? Então, aqui, nesse ponto, nós temos, de fato, duas possibilidades a nível superficial de leitura. Então, quem é que vai me ajudar a esclarecer isso? Aí você vai lembrar da história da arqueologia. Por quê? Porque historicamente e arqueologicamente sabe-se que na época de Jesus, a Jericó do Antigo Testamento estava abandonada. Mas uma cidade nova, sim, ao sul da antiga Jericó, foi construída por ordem do Herodes, o Grande. Então, diante disso, eu percebo que quem dá a resposta favorável é quem? A arqueologia, provando que existiam dois Jericó, um velho e um novo. Então, quando o escritor Mateus e Marcos vai dimensionar esse fato, arqueologicamente hoje, a gente percebe que ele estava falando numa perspectiva. E Lucas em outra. Lucas é posterior. Mateus, Marcos são os primeiros, né? Historicamente, Marcos primeiro, depois Lucas, e Marcos primeiro, Mateus segundo e Lucas depois. Então, Mateus e Marcos estão falando na perspectiva da antiga Jericó, ou seja, da cidade antiga de Jericó. Então, eles vão falar que foi saindo da cidade, da velha Jericó, que o cego foi curado. E Lucas fala que estava chegando, ou seja, na perspectiva da nova Jericó, da nova cidade. Então, daí nós podemos concluir, por meio dessa disciplina, que não é propriamente uma questão de conflito, não, mas de dificuldade textual, que ela é sanada, que ela é eliminada com a ciência propícia ou apropriada, que no caso aqui é a arqueologia. Porque, por outro lado, também nós podemos saber, nós sabemos muito bem, que existem os ativistas, existem os militantes, que vão ficar presos no visgo tendencioso e supérfluo de um suposto conflito. Eles vão dizer, Rony, olha aqui, ó, 1 mais 1 é 2. Aqui não bate a conta. Mateus e Marcos estão dizendo uma coisa, Lucas está dizendo outra. E aí, quem está certo? Quem está equivocado? Isso é entendido como um fator que compromete a ideia da Bíblia como palavra de Deus, né, professor? Exatamente. Aí, quando eu vejo um cético, um ateu falando isso, eu digo assim, eu sei que sua ideia, ela é justamente tendenciosa. É você dizer que 1 mais 1 é 2. Mas eu dou outro fato sobre esse quesito que eu falei para o irmão aqui. A arqueologia provou isso. Beleza, eu fico tranquilo. Eu creio na palavra do Senhor. Eu creio que os autógrafos originais foram inspirados por Deus. Eu creio que os outros autógrafos têm dificuldades linguísticas. Amém. 1%, 2%, 99% não compromete o texto, nenhuma doutrina bíblica, como um irmão muito bem sabe disso. Então, eu tenho tranquilidade. Agora, o ateu cético, o tendencioso, ele vai lançar num crente humilde. O crente que não sabe disso aí. Ele não sabe que houve um antigo e novo Israel. Aí Mateus e Marcos, que trabalham na perspectiva do antigo Israel, que foi abandonado, estão falando que é em uma perspectiva. Aí quando Lucas vai provar, vai ser de outra. E eu teria outra ainda. Eu não daria nem arqueologicamente. Eu diria o seguinte, será que Jesus só curou um cego, meu irmão Rony? Será que Jesus não curou dezenas, centenas? E o escritor de Mateus possa ter mencionado um tipo na entrada. Quantas vezes Jesus não curou na entrada e na saída de Jericó, em outro lugar? Então, assim, as pessoas são bitoladas a 1 mais 1 é 2. Eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer assim, tá certo, aqui tem um possível conflito.
mas aqui, para mim, é uma dificuldade linguística. É um conflito a nível cético, mas é uma dificuldade a nível de quem é crente. Tem uma dificuldade aqui, eu vou procurar a ciência certa. Na exegese não vai dar para extrair isso aí. Na exegese, não. Na crítica textual, talvez não. Mas quando se estuda de geografia, história, arqueologia, você vai saber disso aí, você diz, meu Deus, olha que bênção. Eu estava criticando a palavra, achando que ela estava com conflito ali, não era uma dificuldade. E a arqueologia vem dizer, olha aqui. Aí eu vou com história. Eu digo, meu irmão, tu acha que Jesus só curou uma vez na entrada um cego? Ou na saída? Aí a pessoa diz, é mesmo. Não fique bitolado a certas argumentações, não. Analise e pense. Jesus ali, será que as pessoas não iriam se aproveitar, não, professor Rony, de querer ser curadas na entrada, na saída, no meio, no fim de Jericó, de seja onde for? Sim, há possibilidade. Na exegese também, né? Sim. Na exegese, só dar um detalhe da exegese, e para a gente terminar essa pontuação aqui, Jesus disse o quê? Jesus disse que alguém que não nascer de novo, lembra da passagem? Alguém que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Aí vem um espírita, por isso que é importante a apologética. O Brasil tem mais de 4 milhões de espíritas que vêm de uma linha kardecista, né? Leon Denisart Delivar, e ele pegou do shintoísmo, chinês, japonês, e que vieram de outras vertentes do Egito. Mas a tônica eu não preciso me preocupar com minha salvação. É meritória. Se eu me matar, eu vou reviver, eu vou ficar naquele ciclo vicioso de reencarnações. Aí um espírita mal intencionado pega para uma pessoa fracadamente e diz, olha aqui, ó, Jesus tem que nascer de novo. Aí Nicodemos diz, como pode um homem voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Se ele quisesse dizer que era espiritismo, ele falaria, eu posso nascer de novo, de novo, de novo. Se Jesus fosse espírita ou cresce nessa doutrina, ele diz, meu filho, sim, é necessário nascer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, até você virar no estágio de nirvana. Aí sim, ou seja, um ciclo vicioso. Ou seja, aí Jesus, o espírita mal intencionado, vai e mostra isso aí. Aí a pessoa diz, é mesmo, aqui está apoiando realmente o espiritismo. Aí a exegese entra no meio, digo, querido, vem cá, eu vou usar só um dicionário, um léxico. A palavra anothen, no grego, significa de novo, mas o de novo para nós, em português, não é necessariamente novamente, não é um advérbio. Mas o anothen, no grego, significa nascer do alto, nascer de cima, nascer de Deus, nascer espiritualmente. Aí onde entra o que Paulo falou, 2 Coríntios 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Querido, não existe reencarnação. Você pode acreditar nisso, mas não existe. Você acredita que os meios que o tendencioso vai usar é fechar a mente daquele que está ali doido para conhecer um pouquinho do espiritismo. Aí quando a gente vem com a exegese, a gente tira essa mentalidade dele e diz, meu Deus, eu ia cometer um suicídio. Porque os países que têm mais espíritas, principalmente o shintoísmo, 32 mil pessoas por ano se matam. Pessoas bem-sucedidas, ricas, milionárias, estão ali. Sabe o que acontece? Minha vida está pacata, eu vou me matar porque eu quero reencarnar de novo. Pum! Uma simples exegese bíblica, hermenêutica bíblica, faria com que a gente salvasse 32 mil pessoas por ano em países que têm o espiritismo. E o Brasil é o primeiro país maior que tem espírita no planeta Terra. O terceiro maior que tem o testemunho de Jeová, que descredibiliza a divindade de Cristo. Em si, a igreja precisa de apologética, meu irmão. E vai me parando, viu? Porque quando eu começo... Não, tudo bem, professor. Nessa esteira, professor Marcos, eu justamente até iria te perguntar, já na sequência mesmo, como você vê, qual seria a relevância da apologética para a igreja, mas não apenas para a igreja, professor Marcos, até mesmo para a sociedade, pensando assim, uma contribuição para além do ambiente eclesiástico, né? Então, resumindo, qual a relevância da apologética para a igreja e para a sociedade?
Bem, a apologética ela é muito importante. A apologética para a igreja, ela vai dar possibilidades, condições da igreja atual conseguir, de alguma forma, de alguma maneira, estar munida, estar vacinada. Porque a gente sabe muito bem que a igreja, sem ter o conhecimento primariamente doutrinário da palavra de Deus, se ela não tiver conhecimento bíblico primeiro, ela não inventa entrar em apologética, não. Porque a apologética, ela vai esclarecer pontos doutrinários do que conhecemos e defender quando alguém for falar uma coisa errada. Então, a apologética, nesse sentido, ela tem condições de fazer com que a igreja cristã esteja preparada para proteger a palavra ou o que ela crê como verdadeiro e, ao mesmo tempo, atacar, mas não atacar agressivo com a pessoa, mas com um conceito errado. A apologética não pode ser vista só com uma mentalidade negativa, porque ela teve essa conotação negativa por conta das pessoas que não têm maturidade suficiente, não têm Uma espiritualidade, não espécie têm fruto do de espírito, inquisição, né, né? professor? É uma Aí a espécie, pessoa fica assim, atacando, sim, desconsiderando a sim. pessoa. Ela primeiro desconsidera a Inviabiliza pessoa o para entrar na diálogo. doutrina, né? E acaba inviabilizando o diálogo, né, professor? Você não consegue conversar com a pessoa se você agride, se você fere, você acaba não conseguindo, penso eu, né, professor? Você acaba não conseguindo a atenção dela para o que você quer apresentar, para o que você quer compartilhar, né? A importância para a igreja é proteger o que cremos como verdadeiro. E para a sociedade, Sim, para a sociedade perceber que quando defendemos princípios morais, princípios justos, amor, justiça, a sociedade ela não entra no caos. A partir do momento que a sociedade não tem apologistas, pessoas que defendem o que é certo, o que é correto, a sociedade vira um caos e não vai ter o bem-estar. Então, por meio da apologética, vai servir para a sociedade perceber que o que pregamos, que o que praticamos de fato vai proporcionar um bem-estar para o todo. Já viu, já parou para pensar, meu irmão? Imagine uma sociedade que não prioriza o amor, a justiça, o que é certo, o que é correto. Vai chegar numa anarquia, um caos social. Mas uma sociedade que tem pessoas que preservam o que é certo, são fundamentados na palavra, conservadores da palavra, sem ser extremistas, porque tanto de sim, direita e sim. esquerda, extremismo não presta, tem que ter um É. equilíbrio, mas se eu prefiro uma pessoa quase chegando não um extremismo, mas entre um e o outro, do que ser um liberal e libertino. Porque nós temos liberdade, mas nós estamos não chegando numa época que os outros estão assim, liberdade, libertinagem e avacalhagem gigante. Tudo é permissivo. Isso é um perigo. A sociedade vai perceber a importância da apologética quando vê por meio da minha vida, da tua vida, o que a gente está defendendo, do que a gente está pregando. É. É mais ou menos Na isso. verdade, a sua fala é muito importante, professor Marcos, porque resgata um entendimento que, penso eu, se perdeu em grande medida no movimento evangélico, que é entender o papel do dogma, que é entender o papel da doutrina, que é justamente a preservação da vida, né, que é justamente a preservação de valores fundamentais à vida cristã e à vida de modo geral, e não é simplesmente a observância cega, a observância não reflexiva de preceitos, de costumes, porque se for isso, né, professor, a gente cai, na verdade, numa espécie de moralismo religioso, de dogmatismo ou legalismo religioso, né? Então eu obedeço, e que foi o que Jesus tanto criticou, né? Olha, o sábado existe em função do homem, não o contrário, né? Olha, se o boi cai lá no dia de sábado, vocês vão lá salvá-lo. Por que que eu não posso curar no dia de sábado, né? Então, o dogma colocado ali acima, né, da vida humana, e Jesus ele vai combater isso. Então, eu acho que é muito, muito legal assim, a sua fala, porque ela resgata isso, professor. Eu quero já agradecer a vocês, pessoal, que estão conosco aqui, a você que vai assistir depois, porque estamos transmitindo ao vivo agora, mas o vídeo, como sempre, fica aqui no canal para vocês. Eu quero já agradecer a vocês, inclusive vocês que estão acompanhando ao vivo, se quiserem comentar, deixar perguntas, fiquem à vontade. E já aproveito, professor Marcos, para mencionar aqui o comentário, vou colocar na tela,
Bom, a pessoa se Exatamente. identifica como coisas que deram certo. Que legal, né? Todo excesso é prejudicial. Os Muito. extremos arrebatam o bom Até senso. água Boa demais fala. dá problema, É verdade. né? Muito, muito legal o comentário aí da pessoa. Obrigado a você por estar com a gente aqui, viu? Coisas que deram certo. Bom, se quiser deixar o nome aqui depois nos comentários, a gente fica feliz também. Mas é isso aí, eu particularmente concordo. Eu tô E olhando para o irmão professor, aqui assim, mas sim, sim. eu não vejo o irmão, né? Por causa da webcam, eu acho que o irmão sabe, né? Eu tenho que ficar assim, olhando para o irmão. Ah, perfeito. Para o irmão saber que eu Perfeito. tô prestando atenção no irmão. Não, tudo bem, sem problema. Bom, eu vou pegar um gancho aqui, professor Marcos, inclusive, já para te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, né? A, a gente tem assim, eu sou de uma época, professor Marcos, eu vivi isso na prática. Eu fui para a rua, né, com caixa de som, para pregar, para evangelizar. Eu aqui na Praça do Bairro, durante quase uma década, eu preguei na Praça do Bairro, né, ali falando, evangelizando. Mas a gente sabe que os tempos mudaram, né? Nós vemos hoje uma nova realidade. A gente valoriza muito. Você está na educação como eu e na educação, embora nós sejamos de áreas diferentes, né? Mas na educação se valoriza muito a questão do diálogo interreligioso. Como pensar, professor Marcos, a questão da evangelização hoje, né? Então, eu vou começar perguntando: o que você entende por evangelização? E aí eu já faço um gancho para uma segunda pergunta. Como praticar uma evangelização? Porque, professor Marcos, convenhamos, né? Nós somos cristãos, amamos a Cristo, a gente quer levar isso para as pessoas, a gente quer compartilhar isso com as pessoas, né? A gente quer Hum, comunicar essa mensagem extraordinária que é a mensagem do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Mas a sim. pergunta é: o que você entende por evangelização e como praticar uma evangelização que não seja colonizadora, né? Aquela evangelização que desrespeita o outro, que ofende, enfim, como pensar essa evangelização que não é colonizadora. É, são várias perguntas. Vamos lá. Evangelização. Cristão deve ou não deve? Bem, evangelização independe de tempo, de época, a tempo, fora de tempo. Isso é um fato. A gente está no meio tecnológico. Tudo bem. O meio tecnológico hoje que podemos usar são as redes sociais. As redes sociais estão sendo usadas mais para uma questão pessoal, imediata. Eu vejo uma coisa, tiro uma foto, tal, tal. Se eu usasse as redes sociais para o reino de Deus, isso seria evangelização. O ID de Cristo está sendo, de fato, cumprido. Agora, eita, mas eu uso a rede social. Sempre uso. Eu saio evangelizando. Está cumprindo o ID. Eu cumpro o ID dentro da minha casa, com os meus vizinhos, no meu trabalho, no dia a dia, na minha caminhada, porque eu vou abrir um espaço para falar de Deus. Quando eu, nesses momentos, perdão, eu tenho um pigarro horrível na garganta. É os efeitos de ensinar 500 alunos por semana, viu? Então, quando eu estou no século Vida de XXI, professor. eu estou no século Vida de XXI, professor. eu, eu vou evangelizar. Eu creio que nós, independentemente do século, do tempo, deveríamos sempre estar evangelizando, saindo, rede social, de toda forma, toda possibilidade. Funciona, funciona, pouco, mas funciona. Deveria haver uma sistemática, na verdade. Eu vejo uma certa desorganização. Na minha cidade e outras cidades vizinhas ainda se pratica. Outro lugar não se pratica o evangelismo. Eu creio que a gente está perdendo essa característica. Sabe por que eu digo importante, meu irmão Rony? Porque tem gente que é viciada em tecnologia e está lá em casa, num quarto, trancado. Só tecnologia, viciado. E ele não é inscrito no seu canal. Ele não é inscrito no meu canal. Ele não é inscrito no canal cristão. Ele não está nem aí para canal. Ele é egoísta. Ele só acessa os vídeos dos outros, né? E já era. Ele não está preocupado com isso. Você está evangelizando. Você sai em uma rua. Você pega um folhetinho. Você bota debaixo da porta dele, no quarto dele.
faz alguma coisa, passa a trombeta do céu lá, a Assembleia de Deus está aqui, tal, você está cumprindo o hino de Cristo. E eu vou dizer uma coisa para o irmão. Nós que somos na área da prática, do conhecimento, da leitura, da produção acadêmica, de produzir artigos, tal, muitas vezes nós negligenciamos essa parte porque não achamos efetivamente um sentido, às vezes. Acho que não vai dar resultados. Eu e você, pelos olhos humanos, não dá resultado. Mas pelos olhos de Deus, quando eu vou para uma evangelização, depois de uma semana de oração, de jejum, de preparação, vou lá, vamos para onde? Deus tocou no meu coração para a gente ir por esse bairro aqui, bora. Eu digo a você com toda convicção, eu vivi todos os lados. Achava que era banal, achava que não era banal, achava que deveria haver não sei o quê. Hoje eu percebo que tem que ter organização, sistemática, oração. Por quê? Porque na minha cidade, os irmãos saem, quando eu tenho tempo eu saio, eu vou dizer já, porque eu não estou sempre na evangelização, certo? Eu já vi um ditado que diz assim, quem não quer arruma desculpas, né? Quem quer arruma motivos para fazer. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Os irmãos saíram para uma evangelização e foram por uma rua e entregaram um folheto por trás. Jogaram lá. E passaram de volta falando, anunciando. Quando foi com semanas depois, a pessoa entrou em contato com um dos nossos irmãos e disse, vocês chegaram mesmo na hora que eu ia me matar. Pegar uma corda e estava me matando. E eu disse para Deus, me arrepiando, se tu existe e tu me amas, me impede de tirar a minha própria vida. Faz alguma coisa. Que alguém bata na porta, derruba a porta, joga alguma coisa aí de baixo, mas eu quero ver. Se tu me amas, faz isso agora. Na hora que a pessoa disse isso, uma pessoa jogou um folhetinho dizendo, Jesus te ama. Essa pessoa chorou. Deixou de fazer isso. Irmão, uma alma custou caro. Custa caro. Nossa negligência de não ir, de não fazer... Eu não quero nem saber se tem alguém se matando ou não. Eu vou evangelizar. Eu vou procurar o meu melhor. Então, eu creio que independe da minha visão. Eu estou vendo, mas Deus está enxergando. Deus estava enxergando ele, que queria se matar. Se eu dissesse que fosse banal, que não tem efetividade porque o obreiro fulano ciclano não tem organização, não é uma pessoa... Meu irmão, minha irmã que está vendo do outro lado, você não sabe a negligência, a omissão que eu estou fazendo. Eu estou deixando de levar a palavra de Deus para A, B ou C. Então, eu creio na efetividade, na prática do evangelismo, creio, independe de tecnologia, porque o pessoal está viciado em tecnologia. Mas aqui, cara a cara, vem cá, já aconteceu várias pessoas de querer se matar, Rony. Várias pessoas estavam angustiadas, que queriam fazer besteira, com um folhetinho, melhorou um pouco, porque ela refletiu, não sabia ler, a pessoa leu para ela. Então, assim, eu creio que Deus tem um projeto muito grande na evangelização, porta a porta, tecnologicamente, e enfim. Mas aí vem, e você acabou de assinar um testamento aí, dizer que não evangeliza. Eu evangelizo quando eu tenho tempo. Veja só, eu tenho uma missão. Eu evangelizo 500 alunos por semana. E são 1.000 a 2.000 provas por mês. Quando chega o sábado e domingo, lamentavelmente, o professor leva trabalho para casa. Então, sábado e domingo, eu tiro, infelizmente, para corrigir prova, botar no CIEP, me organizar todinho, para quando for na segunda-feira, que puxar o relatório lá, não ter pendência no meu nome. Porque se tiver pendência, vai diretamente para a GRE e eu sou notificado e dá problema. Então, eu faço. Eu, infelizmente, deixo de ir muitas vezes para a evangelização. Quando eu não vou para a evangelização, eu tenho que deixar a escola bíblica para ir à noite para o culto. Se eu for para uma evangelização à tarde e para a escola bíblica de manhã, eu não posso ir à noite para a igreja. Eu tenho que escolher 2 no máximo. 3 eu não consigo. Eu não consigo 3, porque eu tenho funções. Aí alguém possa dizer, eita, ele não está indo na evangelização, mas ele não sabe. Eu estou aqui em casa orando por cada irmão que está indo na evangelização. Dizendo, Deus abençoe, irmão, guia, tal. Meu Deus, eu não posso ir aqui, mas eu tenho fé em Deus, que eu estou fazendo o meu papel, eu estou com a consciência limpa, que todos os dias eu evangelizo, prego a palavra de Deus na minha sala de aula. Eu falo, eu instruo, na hora do intervalo, falo com meus alunos já sabem quem eu sou, conhecem, pedem conselho. Então, eu tenho uma missão de 500 pessoas por semana. Será que a igreja local onde eu estou, elas conseguem evangelizar 500 pessoas por semana? Não, eu evangelizo 500 pessoas por semana. Então, eu vejo 4 vezes esse povo.
Todos os dias eu vejo todos os alunos, mas por semana eu alcanço 500 alunos. Em um mês, 2.000. É isso. Sim, sim, isso aí. Perfeito. Professor Marcos, a gente sabe que no Brasil existe um engajamento muito grande até de instituições que se definem como instituições apologéticas, né? Hum, E a gente tem também nas religiões, vamos dizer assim, linguagem acadêmica, né? Nos cristianismos, a academia hum, ela fala de cristianismos no plural, né? Devido às diferenças de perfis entre as diferentes tradições cristãs. hum. A gente tem também a presença do problema do fundamentalismo religioso, que é muito forte, né? Aquela coisa de que ah, eu, nós temos a verdade, o outro não, aquela noção de que a crença do outro é inferior e ele precisa se submeter ao que eu creio. Ah, eu particularmente, professor Marcos, se me permite aqui um comentário, uma percepção pessoal, eu noto que isso está presente na apologética, na Hum. apologética evangélica, né, vamos dizer assim. Mas você acredita que esse fundamentalismo ele define a apologética evangélica no Brasil hoje, ou apologética protestante, como queira? Entendo. Se essa apologética que estão se desenvolvendo, ela é fundamentalista, é? Isso, se a gente pode definir ela como fundamentalista, ou se ela tem apenas alguns traços de fundamentalismo. Qual a sua Traços. visão a respeito? Eu Traços, tenho o ok. seguinte, olha, boa parte das pessoas que a gente conhece, a gente conhecer 20, 30, 40, 50 pessoas, 100 pessoas no Brasil, não quer dizer nada. Nada. Ah, eu conheço 100 canais que são fundamentalistas extremistas. Beleza, você conhece esses. O Brasil todo, 200 milhões de pessoas. Então, são milhares de crentes cristãos que estão aplicando uma apologética que visa apenas esclarecimento. A apologética não é somente dar respostas. Um bom apologista, ele tem que entender que ele está com uma ferramenta gigante na mão. Então, imagine uma pessoa com bisturi. Uma pessoa com bisturi, meu irmão, se ela não tiver sensibilidade, ela vai fazer um estrago gigante. Então, muitas pessoas querendo dar uma de Indiana Jones ou o Batman, tem nada a ver, né? Mas o Batman que lê a mente, que pensa que não tem nenhum superpoder em si, mas ele dialoga, ele convence. Essa pessoa quer destruir a imagem do outro do que propriamente mostrar que ele está equivocado. Então, o fundamentalismo dessas pessoas está no sentido de eu quero desmascarar fulano. Não, não é isso. Existe sim, boa dessas pessoas, grande parte, um fundamentalismo idiota. Muitos estão enfatizando apenas, meu irmão, os erros de A, B ou C, os efeitos, a defesa sanguínea, o desprezo pelo herege, e não somente pela heresia. Nós temos que olhar pela a perspectiva da heresia e não do herege. Eu não sou contra o praticante, eu sou contra a prática. Ah, ele é homossexual, ele é não sei o quê. Cara, você tem que tratar, não é a questão do homossexual, mas da homossexualidade. A prática homossexual, não vamos fazer correr o Judas, né? Aqui chamava correr o Judas, de pegar fulano e dizer assim, é o maldito, filho do cão, de Satanás. Não é assim, meu irmão, olha, ele tem que tratar ele como uma pessoa que precisa, que necessita, tem que tratar com amor, com segurança. Há muita inflexibilidade e dureza doentio de muitos apologistas aí que estão com bisturi na mão, fazendo um estrago gigante, não estão tendo misericórdia, não estão tendo amor, não estão tendo compaixão. Há uma ausência muito grande do fruto do Espírito Santo. Falta um toque assim, olha, será que eu estou sendo misericordioso com ele? Porque Jesus veio para até o mais vil pecador. Eu tenho que olhar para esse mais vil pecador como a pessoa que eu tenho que conquistá-la e não inibi-la. Eu não vou chegar a gente, tu é filho do cão, herege. Calma, eu estou criticando a heresia, não o herege. As pessoas têm que entender que é a ideia, nós estamos no campo da ideia. Apologética é ideia, é pensamento. Não é pessoa, não é atacar pessoas, é atacar ou, pelo menos, analisar o contexto em que ela está inserida e entender. O fundamentalismo, nesse quesito de ser agressivo com a pessoa, eu sou totalmente contrário.
Porém, quero dizer, contudo, ao irmão, a quem está ouvindo aí, o termo fundamentalismo, no começo do século XX, ele foi utilizado por protestantes norte-americanos para distinguir dos cristãos dos cristãos que eram considerados liberais. Eles estariam, de certa forma, deturpando, estavam distorcendo a doutrina cristã ao a absorver uma parte e eliminar a outra. Então, o objetivo deles era distinguir o que era o fundamentalista. Todo aquele que estava preservando a palavra, os valores da palavra. E os liberais eram aqueles que estavam deturpando a palavra com a modernidade. Então, eu sou, nesse quesito, fundamentalista, de preservar, de ter uma fundamentação, de conservar a palavra de Deus. E então eu não sou um fundamentalista num quesito, num sentido pejorativo, entendeu? Como se fosse assim, eita, vamos botar torando aqui. Não, eu sou conservador sem cogitar, mas eu sei respeitar o herege, eu sei respeitar o pensamento contrário. Eu não vou atacar pessoas, eu vou apenas esclarecer que o meu ponto de vista aparentemente está certo, correto, eu sigo ele, eu acho que ele é certo, e eu queria dialogar com você para ver sua visão, porque normalmente os extremistas não escutam o outro, eles não estão nem preocupados com escutar, eles já estão preocupados em detonar o outro, e não chegar e dizer assim, eu quero te ouvir, porque Sim. apologética não é só a resposta não, irmão, é também fazer perguntas. Um bom apologista não é aquele que sabe dar respostas. Apologética tem a ver com pergunta. Um bom apologeta ele vai saber fazer perguntas boas, porque no levantamento das perguntas para a pessoa que está do outro lado, ela possa analisar e dizer, rapaz, ele não precisou nem responder, ele já me fez enxergar. Ele me fez enxergar que eu estou equivocado. Então, boas perguntas podem sim levar quem está me questionando do que eu estou seguindo, fazer com que ele se contente e dizer, rapaz, eu sei que tu tá certo mesmo, tu estás nesse caminho. Agora, tem que ter amor. Apologética é amor. É para glorificar a Deus, meu irmão. Se não for para glorificar a Deus, vai se soltar no pessoal, na híbrise humana. A híbrise humana, na filosofia, é chamada de orgulho, de soberba. Então, nós estamos lidando com pensamento, com ideias, ninguém quer ficar para baixo. Então, eu tenho que vencer. Não, a apologética não é querer vencer. Não é querer humilhar o outro. Não é querer Exato, rasgar exato. o Essa outro. apologética do que vence o debate, né, professor Marcos? E isso dá bate Ah, eu não. venci o debate, eu arrasei, destruí os argumentos do. E que, na verdade, muitas vezes, professor Marcos, ela reflete uma arrogância teológica, uma arrogância Arrogância. religiosa, né? Eu concordo plenamente. A sua contribuição aqui é maravilhosa, professor Marcos, porque Obrigado. me faz, inclusive, como não é minha área de pesquisa e não é minha área de interesse maior na teologia, né, a apologética, eu já li muito, já li obras de apologetas, né? Um em particular que me marcou muito, inclusive, na minha formação teológica, foi o Dr. Norman Geisler, inclusive, né? Li muito É muito bom. Geisler. É, E outro que eu admiro muito também, gosto muito, é o Dr. William Lane Craig, acho fantástico também, é muito muito, bom. muito bom, é muito bom em debates, né? Ninguém pode com ele em debate. E você falando me fez lembrar, professor Marcos, porque eu acho que a gente precisa resgatar esse aspecto da apologética evangélica no Brasil, que é provocar nas pessoas o deslumbramento, né, o encantamento pela fé cristã. Eu me lembro quando eu ouvia o Dr. Craig, assim, ele conseguia na sua e ao ler o Dr. Geisler, eu assim despertava na gente aquele encantamento, né? Você ficava maravilhado pela fé Apologética cristã. realmente é ter a resposta, né? É, eu acho que esse encantamento que a apologética ela pode provocar nas pessoas é muito mais persuasivo, vamos dizer assim, do que a prática de vencer o argumento do outro, né? E aí, professor Marcos, para a gente fechar, né? Esse aqui é assunto para a gente ficar a noite toda, mas... Só Pois não, deixa eu dar professor, uma pois palhinha não. nesse ponto aqui. E como você falou, infelizmente, uma pontuação bem interessante vem na minha cabeça aqui. Infelizmente, a apologética cristã, boa parte dela, que de quem está usando, na verdade, está tirando a possibilidade das pessoas verem o verdadeiro brilho, encanto do evangelho. Ela está inibindo, ela está impossibilitando. Então, novamente, eu trago a ideia aqui do respeito, do amor, da compaixão, da misericórdia. E nada por força ou por violência verbal. É claro, meu irmão, minha irmã que está vendo aqui você
está nos vendo aqui, de que eu não posso abrir mão do que eu creio. E nós sabemos que quando lidamos com o que eu falei aqui, com o pensamento, muitas pessoas, como o irmão falou aí, vai querer estar no auge, eu quero vencer, eu não posso perder, eu não posso ficar por baixo. Isso é fato, mas uma apologética que escuta, que respeita e sabe equilibradamente se comportar, irá atrair mais do que distanciar. Não é ser omisso, não é ser conivente. A apologética, ela não negocia princípios fundamentais do evangelho. Elas são inegociáveis. A apologética é um grande instrumento, meu irmão. É um grande instrumento para a igreja. É uma ferramenta muito poderosa. Uma ferramenta que quem for usar ela, sabendo ter sensibilidade, irá ganhar multidões de pessoas. Irá beneficiar muitas pessoas que estão aí perdidas, iludidas, céticos, leigos, ateus e assim por diante. O que temos que ter é essa sensibilidade. Professor Marcos, a próxima pergunta, na verdade, você já até antecipou algumas, imagino, né, algumas respostas possíveis aí para essa pergunta, mas eu gostaria que você colocasse a cereja no bolo e dissesse para a gente como praticar, então, uma apologética que não seja inquisitória, que não opere pelo argumentum ad hominem, né? Leva ali para o campo da pessoalidade, que ofende. Que sugestões você dá? Que caminhos você indica que nós podemos percorrer para praticar essa apologética que seja uma apologética do diálogo e não do desrespeito, da violência simbólica? Bem, eu vou fazer como o próprio Paulo falou. Paulo falou uma coisa em Tessalonicenses. Eu posso ler aqui a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, mas como a gente é pentecostal, a gente sabe de coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20 e 21, diz assim: não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retendo o que é bem. Ou seja, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, a nossa fé, ela é espiritual, sim, mas também racional. Então, o apologista, ele tem que ter essa razão. Eu vou tratar tudo com espiritualidade. Não, não. Ela possa ser demonstrada racionalmente. O verdadeiro apologista, ele irá seguir o que Pedro falou em 1 Pedro 3:15 e 16, que todo mundo que trabalha com apologética sabe e entende e recita isso mil uma vez. Antes, santificai ao Senhor em vossos corações e estáis sempre preparados para responder com o quê? Com arrogância? Com petulância? Não. Pedro fala com mansidão e temor a qualquer que vos pedir o quê? A razão. A razão do quê? Da esperança que há em vós. Gente, tendo uma boa consciência. Será que os apologistas estão tendo boa consciência? Para quê? Com qual finalidade? Para quê? Naquilo em que falam mal de vós, de mim, de nós, como de malfeitores, pessoas que não estão nem aí por mim e para você. Fiquem confundidos os que blasfemam do nosso bom porte em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal, porque também Cristo padeceu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3, 15 e 18. Ou seja, se eu levar isso em consideração, ter sensibilidade na pessoa, eu não estou tratando com um demônio, eu estou tratando com uma pessoa que está iludida, que está confusa, que está perdida, que está me perseguindo. Trate ele como se fosse sua mãe que estivesse perdida. Trate ela como se fosse sua filha. Será que vai ter um teor diferente? Será que eu vou tratar mais com amor? Com certeza. Porque os meus... minha filha, calma, deixa eu conversar com você. Eu vou ter paciência, eu vou ignorar o que você falou. Gente, vai. E do herege? Do que não tem nada a ver com minha família? Será que eu vou ignorar? Não. Por quê? Porque eu estou mais preocupado na híbris.
o pavão do que resgatar a alma dele ou dela. Eu quero, para mim, uma apologética que eu consiga atrair mais do que repelir. Digo isso. Uma pessoa entrou no meu canal, eu tenho vários vídeos sobre espiritismo. Deus tocou na minha vida de madrugada para falar vídeos sobre espiritismo, meu irmão. Quem é espiritual, quem tem o fruto do Espírito Santo, quem é pentecostal, sabe muito bem o que é isso. E eu disse, meu Deus do céu, de madrugada fiz um vídeo e fiz uma sequência todinha. Deus tocou no meu coração para fazer uma sequência só de espiritismo. E eu fiz. Tem uns 10 vídeos. Tem um que está com mais de 1.200 visualizações. Um espírita, por quase 40 anos, assistiu o vídeo e deixou de ser espírita. Graças a um vídeo. Ele disse, meu Deus, eu estava entrando numa furada, achando que era uma coisa, uma má interpretação do texto. Meu pai, eita! E aí começou a perceber que estava equivocado. Passar quase 40 anos. Ele disse, obrigado pelas palavras que você usou aí. Você não me criticou. Você não me humilhou, você não disse que a gente era filho do cão, não, em nenhum momento você nos agrediu. A forma que você falou me atraiu mais do que alguns sites que eu vi falando sobre os espíritos que são filhos de demônios, que não sei o quê. Eu me senti tão humilhado, mas quando eu vi o seu vídeo, parece que ele estava me dando um abraço de confortamento, dizer que eu estou seguro. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Muitas vezes eu sou um pouco duro, um pouco ácido às vezes, porque eu sinto, eu digo, mas nesse vídeo... Nós somos passionais, né, professor Marcos? A gente acaba sendo às vezes, né? Não é? Eu digo, meu Deus, me perdoe. Sim. Entendo, eu vejo esse tipo de apologética, que ela for com amor, e não Que com maravilha. arrogância. Que maravilha. Grande contribuição, professor Marcos. Olha, não parece, mas nós já estamos aqui há quase 1 hora, 56 minutos, que voaram. Não, Quando você está a brincando. entrevista Pois é, quando a entrevista é boa assim, o convidado é fera, o tempo Ah, passa meu Deus do rápido céu, mesmo. Poxa, nunca. professor, Eu estou olha, muito tremendo bom aqui, ter ó. você. Olha, muito Mesmo, bom ter olha, você aqui. entrevistar é uma coisa, ser entrevistado é outra, viu? É. Se prepare, viu? Eita, olha, gente, dizer para vocês aí que estamos acompanhando de casa, para você que vai assistir depois do vídeo postado, o professor Marcos, ele não é só um internauta que eu acompanho, um youtuber que eu acompanho, ou uma outra definição possível, né? Um cristão que está gerando conteúdo na internet que eu acompanho. Ele é tudo isso, né? Mas não é apenas isso. O professor Marcos é um amigo, nos tornamos amigos de fato e um irmão em Amém. Cristo. Temos trocado aí várias ideias, compartilhado sonhos, projetos, anseios. E é uma pessoa aí muito abençoada que está com a gente. É mais um parceiro aí do Repensando o Meu Cristianismo. E, professor, reitero o agradecimento por você estar aqui. Quero fazer menção Eu aqui que da. Ó, agradeço. não, muito bom ter você aqui, professor. O canal lá, Coisas que Deram Certo, que comentou, depois escreveu embaixo, Oráculos Mor. Bom, só tem uma pessoa que me chama assim de Oráculos Mor, que é minha amiga, pastora Yara Duque. Pastor Yara, um grande abraço para você, viu? Qualquer hora dessa a gente vai combinar uma live aqui. Queria trazer a senhora aqui para a gente fazer um bate-papo sobre escrita de livros. A senhora que foi editora e trabalhou durante um tempo no mercado editorial, publicou muitas obras, está voltando agora. Tê-la aqui vai ser muito bom. Também a Raquel Rodrigues está comentando aqui. A Raquel é uma amigona também, querida, virou capixaba agora, veio de Minas para cá, Marcos, agora está morando aqui Eita, no Espírito Santo. Só não estou muito bom com ela, porque já tem um tempo que ela está aqui, não marcou um café comigo ainda, mas eu tenho esperança, né? Então a gente vai ter a oportunidade de se encontrar. E ela está escrevendo aqui, ó, muito boa entrevista, parabéns. Obrigado, Raquel. Raquel também é um amor de pessoa, parceirona aqui do Repensando o Meu Cristianismo. Professor Marcos, por favor, suas considerações finais para a gente encerrar essa entrevista maravilhosa, fecharmos aqui e já vamos conversar depois para ter você em outro momento aqui no canal. amém. Eu agradeço imensamente a Deus por essa oportunidade gigante da gente estar compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento. Quem sou eu, né? Eu fico constrangido com os elogios do irmão, porque o irmão é uma bênção de Deus, é um grande apologista, um grande servo de Deus, um grande professor, a gente sabe muito bem aí, está fazendo seu doutorado, né? Deus o abençoe, estou orando sempre por sua vida, e é um grande amigo que eu encontrei na internet, e Deus guia, né? Deus direciona
as amizades. Já entrei em contato com algumas outras pessoas, mas tem pessoas que se sentem muito grande demais e não dão atenção, e é muito triste e lamentável a gente entrar em contato com pessoas, figuras do YouTube, eles não nos dão atenção, mas no primeiro momento que eu mandei uma mensagem para o professor Rony, eu me identifiquei porque ele também é prolixo, é semelhante a mim. Então, ele já sabe isso aí, então eu disse, olha, vamos compartilhar, tá? A gente conversando muito. Às vezes eu já mandei um áudio de 10 minutos, ele escutou, eu digo, meu Deus, ele escutou um áudio de 10 minutos. Então, nem minha esposa escuta um áudio de 10 minutos meu, ele escutou. Ele manda um de 3, de 5, de 10, eu escuto todinho, depois volto, Eu não vou fico para analisar. trás também, né, Marcos? É Você... briga de áudios longos, é briga de áudios. Exatamente. E eu tenho um prazer enorme de escutar os áudios do professor Rony, porque sempre Obrigado, querido. contribui. E já vou pedindo para você aí entrar no canal dele, se inscrever, curtir, maratonar e mandar para outras pessoas, porque Obrigado, aqui é querido. repensando o nosso cristianismo. Então, eu agradeço ao nosso irmão Rony, que vai estar no meu canal, vamos ver, vamos marcar. Ele vai, se Deus quiser, já está convidado e já sabe muito bem. Então, só falta só a data. Então, muito obrigado, professor Rony, por tudo e todos vocês que estão assistindo aqui o canal do professor Rony e depois no meu canal do professor Marcos. Se inscreva no meu canal também. Isso aí, gente, isso aí. Vamos lá no Vamos Ver, que é o canal do professor Marcos. O nome no YouTube está apenas assim, professor Marcos, ou tem algum complemento? Vamos Ver. Se Vamos colocar na ver, busca lá... exclamação, Prof. Marcos, só isso. Ah, perfeito. Então, vamos ver. Deixa eu até escrever aqui, querido, que aí o pessoal já visualiza de casa, já acessam aí e já se inscrevam no canal. É Marcos com O, não é com U não, né? É Marcos com O mesmo. Com O, perfeito. Estou Marcos. colocando na tela para vocês aí, gente, ó. Eu já coloco para vocês aí. Meu computador está um pouquinho lento, para não Sim, dizer um desse jeitinho. montão. Pode botar isso aí que Show você de bola. encontra o meu canal, sossegadinho. Qualquer temática. Maravilha, show de Espiritismo, bola. vamos ver, Prof. Marcos, você encontra. Excelente, excelente. Professor Marcos, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela gentileza de nos atender, por estar aqui Amém. Muito conosco. obrigado. Foi uma noite assim muito produtiva e durante as suas respostas, as suas ponderações, você mencionou aí sobre essa atividade que a gente desenvolve na internet, que é uma nova configuração, já não é tão nova assim também, né? Mas eu louvo a Deus porque eu já estou na internet aí em mídias sociais há pelo menos 10 anos, usando as mídias também para poder gerar, poder compartilhar reflexões, É uma conteúdo. evangelização. E tem sido, professor Marcos, olha, vocês que nos assistem, tem sido assim, eu como sou muito metódico e gosto de documentar tudo, né? Eu até tenho guardados, inclusive, alguns depoimentos, comentários que as pessoas tecem, aí falando do impacto do nosso trabalho. E claro, professor Marcos, eu reconheço, né, diante aí do padrão do YouTube, se é que podemos falar nisso, né? Dos canais grandes aí do YouTube, o nosso trabalho é muito pequeno, claro, mas é Verdade. relevante. O trabalho é relevante, eu acho que isso que é importante. A gente alcançar as pessoas que estão próximas de nós, isso também é importante. E multiplicar essa mensagem de esperança, de fé, de otimismo, a mensagem do Evangelho, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, compartilhar reflexões que nos ajudam a repensar a igreja para sermos uma igreja melhor, né? E assim darmos a nossa contribuição para a Glória a sociedade. Deus. Professor Marcos, obrigado mais uma vez. Eu que Obrigado a todos agradeço. vocês que acompanharam. Estamos juntos aqui no Repensando o Meu Cristianismo. Nos vemos aí num próximo programa, numa próxima entrevista. Não deixe de se inscrever e ativar os sininhos aqui para você receber aí as nossas notificações. Um grande abraço a todos vocês. Um Amém. grande abraço, professor Marcos. Deus abençoe, querido. Amém. Deus abençoe.